Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus aqui. Você sabe o que é um vírus? Não. A palavra vírus, ela vem do latim que quer dizer veneno. É o menor ser vivo encontrado na natureza. Como nós somos seres simbióticos, ou seja, nós agregamos vidas. Por exemplo, temos mais bactéria no nosso corpo do que a própria célula. Vocês sabiam disso? Né? Nós carregamos vermes e a própria mulher, né, ela dá luz a um ser que vem de uma única célula que vai se dividindo mais tarde, com 9 meses, a mulher dá luz a um ser. Nós somos seres simbióticos. Nós somos símbios, ou seja, nós agregamos vida dentro da gente. Sabe? Somos um universo biológico que aqui existe vida dentro da gente. Tá entendendo? Então, um vírus, uma bactéria, ele só pode se proliferar se tiver dentro de um universo simbiótico, sabe? Uma sopa biótica, aonde se pode existir e agregar vida. E nós somos seres simbióticos, somos símbios, agregamos vida dentro da gente. Como eu acabei de falar, temos mais bactéria no nosso corpo do que a própria célula. Isso que fala não, a ciência. E o vírus, pessoal, vamos lá, né? O vírus, ele é assim, né? Ele tem a cápsula dele, né? Que é a cabeça, tipo um sêmen. Ele tem a capa e também tem aquela fileira lá que parece o rabinho lá do espermatozoide, né? Ele tem quase a mesma coisa. Tem a cabeça, né? Que chamamos de cápsula, e tem os filamentos que ele tem, que é a cauda, sabe? E o vírus dentro da cápsula dele, ele é dividido em duas partes, em RNA e DNA, que são duas espécies aí, né? São duas espécies de produtos que um vírus tem dentro da cápsula, né? E no lado direito fica o RNA. Preste atenção, no lado direito fica o RNA. E no lado esquerdo fica o DNA. Só que o DNA nosso também é de suma importância, porque o DNA é aquele tipo de, sabe assim, o DNA é como se fosse uma espécie de, assim, maestro, sabe? Ele é aquele cara que ele é como se fosse um maestro de uma banda sinfônica, né? Ele está ali orquestrando, né? Ditando a voz e a vez para que as células formem o fígado, formem o rim, formem, né? Os ossos, formem. Ela que dá essa voz de comando, sabe? É o DNA. O DNA é o porta-voz, sabe? O DNA é o maestro. É ele que faz toda essa dinâmica aí de distribuir as células para a formação dos órgãos, certo? Pulmões, corações, tal. Quem faz isso aí é o DNA. E o vírus também tem um DNA, sabe? O vírus tem um DNA. E o que é que o vírus faz para poder se multiplicar dentro do corpo? Ele invade o quê? Ele invade a célula. Através de quê? Através desse filamento que ele tem, que parece um rabinho, e ele aí penetra, injeta dentro da célula, né? A célula está saudável e ele injeta dentro da célula o que ele tem dentro da cápsula dele, do lado esquerdo, que é o DNA. E é o DNA que já dentro da célula vai reger ali a célula. Vocês estão entendendo? E aí
é o DNA que vai multiplicar ali, né, filhotes e mais filhotes e mais filhote do vírus dentro já da célula. E quando tiver, sabe, a casa estiver cheia, né, a barriga estiver farta, o que acontece? A célula explode. Tudo começou com o quê? Com uma penetração. Foi injetado ali um material genético do DNA do lado esquerdo do vírus na célula. E aí depois, com o tempo, a célula ali ela vai se nutrindo, né? Vai se alimentando ali da célula. Ela já está dentro da célula, o DNA do vírus está dentro da célula, ela vai se nutrindo, vai se multiplicando, sabe? E aí quando tiver muito mesmo, muito filhote, ela explode e vai gerar novos vírus, né? E aí ela vai tomando espaço no corpo. Mas por que eu estou dizendo isso aqui a vocês? Eu estou dizendo, irmão, porque a religião islâmica, ela vem assim, trajada, transfigurada, né? Ela vem assim, travestidas, né? De uma religião boa, o Islã. E sabemos que o Islã não é uma religião boa, porque lá, né? Quando H teve o filho dela, o anjo disse para H: o seu filho vai brigar com todos e todos vão brigar com ele. Ou seja, já é uma sentença de um ser que vai produzir e provocar guerra. Vocês estão entendendo? E aí é dali, diz Ismael, que vai surgir o Islã. É uma vertente da desobediência de Sara, que não acreditou na promessa de Deus. Sara, ela não acreditou na promessa de Deus, riu, zombou. E aí, ela na tentativa de ajudar Deus. Irmão, há um perigo, sabe? Há um perigo terrível quando você tenta ajudar Deus. Imagine um ser que rege as quatro forças do universo, né? Que foi descoberta por Isaac Newton: a força da gravidade, a força forte, a força fraca, né? O eletromagnetismo que está aí. Se não fosse o eletromagnetismo, não ia existir a termosfera. Se não fosse a termosfera, não existia a ionosfera. Se não existia a ionosfera, você não ia ter televisão em sua casa, você não ia ter eletrodoméstico em sua casa, você não ia ter imagem em sua casa. Imagem e som vem muito por causa da ionosfera. Tá entendendo? Veja que Deus já deixou tudo aí de pronto. Tá entendendo? Então, esse ser que comanda essas quatro forças que regem o universo, né, que detém a equação do átomo. O que é isso? O átomo, tudo é formado por átomo, sabe? Deus, ele governa, ele domina a equação do átomo. O que é isso? Ele tem o domínio sobre a posição dos átomos, que são infindáveis, são incalculáveis. Em todo o universo tudo é átomo. Deus, ele tem em particular cada um átomo sobre o seu domínio, tanto posição como velocidade, o que a ciência atual diz que é impossível e sempre será impossível para o homem, né, dominar essa ciência. Tal ciência é maravilhosa para os cientistas, eles não conseguem entender isso. É de uma grandeza realmente infindável, é estarrecedora. Só um ser, como disse Marcelo Gleiser, só um ser com uma mega capacidade é capaz de dominar todos os atos, os inúmeros atos existentes no universo. Não só dominar a posição e a velocidade, que é a equação. Ele dominou a equação, ele domina tudo. Aí ele vai dominar a história humana, sabe? Ele vai fazer o que ele quer e ele vai cumprir o que ele quer, sabe? A Bíblia diz bem assim, que Deus está no ser e faz tudo aquilo que ele apraz. Mas voltando, então esse ser que domina tudo, o que é impossível para Deus fazer? Jó falou bem assim, ó: eu sei que para ti, nada te é demasiadamente difícil. Gabriel disse bem assim, hoje Gabriel: para Deus nada é impossível. Ele falando para Zacarias, pai de João Batista, um também que tomou um puxão de orelha do anjo Gabriel e ficou mudo, porque não acreditou em Deus. Outro foi, o próprio Jesus disse, né, que para Deus nada é impossível.
Tá entendendo? Eu já disse, volto e repito, impossível para Deus para Jesus era carregar aquela pedra ali, botar nas costas e dizer, Lázaro, sai para fora. Ou seja, o que os seres humanos têm que fazer, Jesus ele não vai fazer, Deus não vai fazer. Diga ao povo, Moisés, que marche. Deus não vai carregar o povo e sair marchando ali, meu irmão, sabe? Porque aquilo ali o povo podia fazer, marchar. Diga o povo que marche, diga o povo que avance. Então esse ser, irmão, que criou o universo, que tem todo o domínio, tem todo o poder, o que é para Deus dar um filho a Sara? O que foi que Sara fez? Sara foi lá e deu H a Abraão. Abraão foi lá, merendou ela e aí gerou, né, Ismael. Ismael vai gerar os muçulmanos. Os muçulmanos têm a profecia que ele vai lutar contra tudo e todos. Essa religião aí, que é tida como bonzinha, bem transfigurada de bonzinha, cara vestida de coisa boa, ela já está tomando praticamente toda a Europa, porque a religião faz isso. Você está vindo falar aqui do vírus, o que é que o vírus faz? O vírus ele vem silenciosamente, injeta dentro da célula o seu material genético, que vai se multiplicar, que vai se reproduzir e vai se nutrir da célula. Quando a célula estiver cheia, ele explode para gerar outros vírus, né, que vai atacar outras células sãs. Assim o vírus faz. E o material genético dele está do lado esquerdo. O Islã, ele é esquerda, tá entendendo? Não é direita. O cristianismo que é direita, Jesus é direita. Jesus fala assim, a destra. Está entendendo? Jesus é de direita, a esquerda é do inimigo. E o Islã, ele está do lado esquerdo. Está entendendo? Porque ele veio de uma promessa forçada. Está entendendo? Deus, ele teve que realmente... Sara forçou Deus, obrigou Deus, em certo sentido, em gerar um filho para Abraão em H. E gerou Ismael. Sabe? E aí agora o Islã está tomando a Europa, está tomando a Alemanha, né? Está tomando aí, já está tomando a França, praticamente a França é um país, o nome Mohammed já prefigura, já figura entre os grandes, inclusive jogadores franceses, ele tem o nome Mohammed, né? E você vai ver outro país também que já está virando muçulmano, é a Alemanha. A Suécia já tem até a lei Sharia, né, como cunho político e religioso. Tá entendendo? Mas como essa religião chegou lá, chegou como um vírus. Que a religião tem o poder de se filtrar. Ela entra em qualquer sistema político, que é uma religião. Então ela entra e ali ela vai fazendo o papel dela, sabe? E aí o Islã está crescendo. A cada um cristão que nasce 10 muçulmanos. Aí eu pergunto aqui a você o seguinte: bora supor que você tem um país que aos poucos, né, você tem 10 cristãos e tem um muçulmano. Aí o que acontece? O muçulmano ele começa, né, como eles podem ter 4 mulheres, começa a se multiplicar. Aí tem um momento que ele já tem 100 e você continua com 10. O que acontece? Ele com esse sim aqui, ele vai dar a votação, preste atenção, ele vai votar nos políticos dele que vão se candidatar. Já no campo da política ele vai mudar o quê? A constituição do país. Foi o que aconteceu na Suécia, onde hoje temos a Sharia. Tá entendendo? Assim é a religião, assim é o vírus, sabe? Eles vêm de mansinho. Penetram, adentram e destrói, sabe? Quando você for ver, o corpo já está todo destruído. O corpo constitucional de um país está todo destruído. Outro problema sério que está acontecendo é o seguinte: é a China. A China praticamente está colonizando o mundo, sabe? Ela está se infiltrando através da teocracia, né? Ela está se infiltrando através da democracia, perdão. Né, os países democráticos, tá? Porque eles são países comunistas. Se você for para lá, meu irmão, lá você não vai ter vez. Lá você não tem chance.
Mas um país democrático é um país que é laico, né? É um país que permite muita coisa, sabe? Você tem direito, sabe? E o que que acontece? A China, que é um país comunista, que é de esquerda também, assim como o Islã é de esquerda, assim como o vírus, ele tem seu material genético do lado esquerdo da cápsula, injeta esse material genético dentro da célula e multiplica e destrói a célula e destrói o corpo. Assim também, meu irmão, o Islã é de esquerda e a China é de esquerda, que a China é comunista. E o pai do comunismo foi Karl Marx, sabe? Esse judeu aí que matou mais gente, o cara nunca pisou em uma fábrica, sabe? O cara nunca pisou em uma fábrica, mas pregou o socialismo e pregou o comunismo, que é extremamente de esquerda, sabe? E a China é esquerda, a China é um país ateu, eles não acreditam em Deus. E como é que a China está tomando o mundo? Você está vendo agora essa guerra aí que está tendo aí agora, Estados Unidos e China. Antigamente a Guerra Fria era entre Rússia e Estados Unidos e Rússia, né? Era Moscou contra Washington, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é Washington contra Pequim, né? Que é a capital aí da China. E a China, ela tem, na verdade, colonizado o mundo. Inclusive, está fazendo uma grande obra no Egito. E vários países do Oriente Médio, vários países aí da África estão sendo patrocinados pela China. Ou seja, a China, né, ela não aparece no cenário de cunho bíblico não, porque os pastores, eles estão cegos, eles não viram a China. Eles se basearam, foi aquela questão, né? Aquela questão ali que eu acho que foi Filipe, um dos discípulos, né, de Jesus, e foi o André, que eles falaram assim, ó, vinha alguma coisa aí de Cafarnaum, acho que foi Cafarnaum, ou não, foi Nazaré, vinha alguma coisa boa de Nazaré, e aí, eu acho que foi Filipe que falou, vem ver, eu fui André que disse, vem ver, depois vocês veem na sua Bíblia, é até bom ler, né? E essa passagem aí estava desapercebida pelos religiosos da época, sabe? Eles não perceberam, mas dali de Nazaré veio o Salvador do mundo. Passou desapercebido. Essa China, né? Essa China, ela... Quem não se lembra da Copa de 1990? Vou dar só um exemplo aqui. Em 1990, Diego Armando Maradona, né, que tinha ganhado a Copa de 86, ele vai jogar, a abertura antigamente das Copas era feita assim, né? O país campeão abria a Copa do Mundo. E a Copa foi aberta entre Argentina versus Camarões. E ninguém sabia quem é esse Camarões. Sempre existiu o país Camarões. Nunca deixou de existir esse país Camarões. Tanto é que estava na Copa do Mundo. Mas o que foi que aconteceu? O Camarões, ele passou a ser reconhecido primeiro porque derrotou a Argentina por 1-0 ali na abertura da Copa do Mundo, né? Ganhou de 1-0, gol acho que foi de Roger Milá, e com Maradona em campo e tudo. Maradona e a Argentina fazem uma campanha desastrosa, mas consegue chegar, né, à final capengando, mas chega à final se arrastando, mas é derrotada pela Alemanha. E aí o que acontece? Esse Camarões, ele sempre existiu. O mundo veio conhecer Camarões na Copa do Mundo. A China mesmo sempre teve. A China é um país milenar, meu irmão. Se você não sabe. Foi os chineses que descobriram a pólvora, sabe? Eles fizeram grandes descobertas, né? A rota da seda foi ele, as muralhas da China. Ou seja, a China, ela tem uma história muito rica, muito bonita, muito bela, sabe? As muralhas da China tá incluído nas 7 maravilhas do mundo antigo, eu acho, sabe? O que que acontece? A China sempre existiu. Eles ignoraram a China. Hoje, a China tá para tomar o posto dos Estados Unidos de maior potência do mundo. E como é que a China tá fazendo isso? Ela tá, tipo assim, você se lembra daquela frase
do Só Pra Contrariar, né? Uma banda que tinha, né? Só Pra Contrariar. No meu cantinho eu boto pra quebrar. A China fez isso. A China colonizou a África, né? A China colonizou alguns países da América do Sul. A China, ela vem se expandindo silenciosamente. O Yuan, né? Aquela moeda chinesa, hoje já figura entre uma das moedas mais fortes do mundo. Tá entendendo? Só não ganha por dólar por enquanto. Mas a China realmente está para tomar o posto dos Estados Unidos, de maior potência do mundo. Mas a China nunca foi dita na Bíblia, sabe? Muito por conta da ignorância. Porque eles se basearam nas 4 estátuas na estátua de Nabucodonosor, e as 4 partes da estátua também se basearam nos 4 animais, né? Que Daniel viu os 4 animais e Nabucodonosor viu a estátua que representa, né, as 4 potências: Babilônia, Nabucodonosor, Pérsia de Ciro e Dário. Depois foi vencido por Alexandre da Grécia e depois veio os romanos e venceram a Grécia. Então são essas 4 potências. A China não entra em nada aí. Ninguém viu a China, porque na verdade o mundo conhecido era aquele mundo ali mesmo. Então as visões foram baseadas naquela época, naquele mundo restrito àquele local ali, geograficamente falando, sabe? Mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo que a China, aos poucos, ela está comprando o Brasil, meu irmão. Se você for ver, em São Paulo, tem mais chineses, certo? Do que libanês, do que argentino, do que uruguaio, do que venezuelano, do que boliviano. Eles têm mais chineses com negócios em São Paulo do que qualquer outra nação, ou qualquer etnia ali que está ali se apresenta, qualquer outra etnia ali que se apresente. Os chineses, eles estão dominando São Paulo. Os chineses, eles estão dominando o Brasil, né? Não é dominando coisa pequena não, inclusive portos do Brasil, empresas quebradas que estão falando, eles vão lá e compram. Eles são pessoas de negócio. E realmente, ele dominando a área financeira de um país, eles conseguem adentrar e conseguem dominar. Daqui a pouco você está dentro de uma empresa chinesa e está achando que está em uma empresa cujo o empresário é brasileiro e não é chinês. Aconteceu isso uma vez, uma colega minha, ela estava, né, em um restaurante, quando foi ver, o dono era chinês, meu irmão. Então, tanto a China, que é um país comunista e ateu, está tomando o mundo, como o Islã também está tomando o mundo. Um através da política, o outro através da religião. Assim o vírus faz, sabe? Assim o vírus faz. O que é que Jesus falou? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Os protestantes, eles estão mais preocupados, meu irmão, em dinheiro e brigar entre eles mesmos, do que ter uma visão panorâmica das coisas. E aí, meu irmão, aí complica, porque lá na frente as coisas vão ficar estreitas, porque a realidade foi que os judeus, eles não ouviram os profetas. Mais tarde, os babilônicos tomaram os judeus de assalto. Eles viraram subordinados dos babilônicos. E vamos virar, se não abrirmos os olhos, subordinados tanto do Islã ou então da China, sabe? Ou um país de esquerda comunista que é a China, ou Islã de esquerda, né? Uma religião. Que Deus continue nos abençoando.